Bom dia, paz do Senhor a todos, mais uma vez aqui para trazer a mensagem da palavra de Deus. E esta manhã eu estava aqui tomando meu cafezinho, né? E pensando, como somos nós, os seres humanos, somos tão limitados, tão necessários do alimento, do pão de cada dia, não é verdade? A gente acorda de manhã e a gente já toma café, se alimenta, né? Come o pão. E daqui a pouco a gente já tá com fome de novo. Aí chega a hora do almoço, a gente come, se alimenta com aquela refeição bonita, saudável. À tarde a gente já tá com fome de novo. E quando cai a tardezinha, a gente já quer comer o pãozinho, tomar o café com leite, um suco, um biscoito e à noite o jantar. Se a gente ficar um dia sem comer, o nosso corpo já vai sentir falta. 2, 3 dias, a gente já vai entrar numa situação um pouco pior. Já vai sentir sensação de desmaio, já vai entrar uma desidratação, se não tomar água, se não se alimentar. E isso eu estou falando do nosso corpo físico. Mas você já parou para pensar que o nosso espírito, ele também precisa ser alimentado? É verdade. O nosso espírito, se ele não se alimenta, assim como o corpo, ele também começa a se enfraquecer. Como é que eu sei disso? Porque está na palavra de Deus. E eu meditando aqui na palavra, o que eu vi aqui, Mateus capítulo 4, Jesus dizendo assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, assim, quando Jesus foi tentado no deserto por Satanás, a resposta dele foi com uma palavra. Que não só de alimento nós vivemos, do alimento do corpo físico, mas também nós nos alimentamos da palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra, nós sentimos o nosso espírito renovado, nós conseguimos trazer para nós um sustento no nosso espírito. Aqui nessa passagem que eu acabei de ler, em Mateus capítulo 4, versículo 4, Satanás, ele havia oferecido pão para Jesus quando ele estava com fome. Mas na sua afirmativa ele disse: eu não preciso apenas do pão que alimenta a minha carne, mas o que eu preciso principalmente é daquilo que alimenta o meu espírito. E nós sabemos que o que alimenta o nosso espírito, segundo a palavra de Deus, é a sua palavra. Então, quando nós deixamos de alimentar o nosso espírito com a palavra, nós nos tornamos fracos espiritualmente falando. Assim como o corpo precisa do alimento, o espírito precisa da palavra de Deus. Então, se você não tem o costume de ler a palavra, comece a se dedicar. Não precisa inicialmente você ficar 2 ou 3 horas, que nem todo mundo tem esse tempo para fazer leitura. Mas separe os momentinhos do seu dia. Nós que somos dona de casa, a gente tem muitos afazeres em casa. A gente limpa a casa agora, daqui a pouco a gente já tem que limpar de novo. Parece até que aquele dia todinho de serviço foi perdido. Porque no outro dia a gente já tem que fazer tudo de novo. Quem é dona de casa sabe. Mas aquilo que nós plantamos no nosso espírito, isso permanece. Quando você lê a palavra, você adquire conhecimento. Além de se fortalecer espiritualmente, você não é enganado por aqueles que não conhecem a verdade e ainda disseminam mentiras para as pessoas. Então, dedique-se a aprender a palavra de Deus. Dedique com o tempo de leitura da palavra. Aquele que conhece a palavra de Deus vai conhecendo a Ele, vai conhecendo a sua vontade. Existe outra passagem também que eu quero estar deixando para aqueles que estão me acompanhando. João capítulo 6, a partir do versículo 48, Jesus Cristo disse assim, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém? Então, Jesus Cristo dizendo, eu sou o pão da vida que desceu do céu.
Então aqui o pão terreno, ele perece. Nós vemos nessa palavra que muitos vinham atrás de Jesus, não pela palavra que ele pregava de salvação, de arrependimento, mas simplesmente pelo pão que sustentava a carne. Então, neste certo momento, Jesus, percebendo que o interesse daquelas pessoas não estavam em entrar para o reino de Deus, mas simplesmente alimentar o seu estômago. Então ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo, e aquele que crê em mim vai comer desse pão e não morrerá. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós temos vida em nós mesmos. Aquele que crê em Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu, ele não morrerá, porque o seu espírito estará saciado eternamente pela palavra de Deus. Então você que vive buscando simplesmente o alimento físico, o alimento que vai encher o seu estômago, saiba que isso é bom, é importante, mas não é mais importante do que você se dedicar a buscar o alimento do seu espírito. Eu me lembro que quando eu era criança, eu tinha muito desejo de conhecer a verdade. E eu quero dividir essa experiência com os irmãos. Eu tinha, criança não, eu era adolescente, 11, 12 anos, e eu via muito as pessoas falarem qual era a religião verdadeira. Uns falam que é uma, eu não vou citar nomes aqui de religião, porque o que leva nós ao céu não é a religião. O que leva nós ao céu é nós crermos em Jesus Cristo como nosso Salvador. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então, assim, eu na minha adolescência eu tinha muito desejo de conhecer a verdade, porque uns falam uma coisa, outros falam outra. Então, eu decidi que eu ia descobrir a verdade. E o que veio ao meu coração, ler a palavra de Deus. E lendo a palavra, chegando ao conhecimento da verdade, cada dia a gente vai lendo, vai aprendendo mais, eu pude perceber que a verdade está dentro da palavra de Deus. Aquele que conhece a verdade, ele anda em caminhos retos, em caminhos corretos, ele é alimentado por Deus. Mas aquele que não lê a palavra, ele é guiado por outros que muitas vezes são cegos guiando cegos. E quando nós lemos a palavra, nós não somos enganados. Nós temos esse alimento espiritual, como eu já tenho dito, e também nós adquirimos o conhecimento de Deus. Conhecimento daquilo que é bom, daquilo que é ruim. Vejam só, quando a gente recebe uma informação sobre algo, alguém nos conta alguma coisa, nunca aquela mensagem chega exatamente como ela partiu no seu início. Ela sempre chega mudada, alterada, aumentada ou diminuída. E a melhor coisa é a gente saber da fonte, não é verdade? Então que você tenha palavra de Deus na sua vida. Para todos os dias você está lendo e você vai aprender diretamente da fonte. Isso vai ser saúde para o seu corpo espiritual. Vai ser fortalecimento para a sua alma. Você não vai ser anêmico, você não vai ser fraco, você não vai sentir fraqueza espiritual. A gente vê hoje em dia muitas pessoas que dizem que não tem força de buscar o Senhor, não tem força de estar em pé na presença de Deus, porque não tem se alimentado da palavra. Então não existe fórmula mágica. O que você precisa fazer é ler a palavra de Deus, para que você não seja enganado, mas sim fortalecido pelo conhecimento da verdade. Amém? Receba essa palavra, que você venha se alimentar do pão que vem do céu. Porque os antepassados lá no deserto, eles comeram um pão que pereceu. Isso foi a palavra do Senhor Jesus. Aqueles lá no deserto comeram o maná que desceu do céu. Mas, na verdade, o maná que desceu do céu, aquele que nós comemos e nos alimentamos e não morremos nunca mais, é o Senhor Jesus Cristo. Então, se você lê a palavra, você vai chegar ao conhecimento que aquele que tem Jesus é alimentado espiritualmente todos os dias. E ele não se preocupa primeiramente com o pão que vai alimentar o seu estômago, mas ele busca primeiramente o reino de Deus e sabe que todas essas outras coisas
vos será acrescentada. Não se preocupe com o momento que a gente está vivendo hoje na terra, com essa doença. Fique em paz. Você está no esconderijo do Altíssimo, basta crer nele, crer na sua palavra. O Senhor é aquele que guarda, o Senhor é aquele que livra, tudo está no controle de Deus. Então, nesta manhã, receba esta palavra. Você pode até, tomar o seu cafezinho, a gente não fica, né? É muito bom tomar o nosso café, nos alimentar, mas saiba que essa carne um dia vai perecer e o que vai permanecer é o Espírito. E é muito importante saber como é que nós vamos chegar diante de Deus. Amém? Receba essa palavra nesta manhã, em nome de Jesus.